Muito bem, estamos de volta com o nosso Viva Alegria desta terça-feira. Terça-feira é dia do nosso quadro Ideias. Momento saúde, momento de falar desse assunto tão importante que eu gosto demais, que é a nossa saúde. Eu sempre digo que é o bem mais precioso que nós temos. Você pode ter tudo na vida, faltou saúde. De nada adianta você ter muito dinheiro, você ter tudo, nada resolve. Por isso que o nosso querido Arthur está sempre comigo aqui para a gente falar desse tema tão importante. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Arthur. Bom dia, Giacomo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Evangelizar. Um dia especial, mais uma terça-feira aqui com vocês, para a gente poder debater um pouquinho de algumas causas, né? Algumas doenças e também, lógico, prevenção, que é muito importante. Mas o papo de hoje é muito bom, né? Com certeza, porque a gente percebe, a gente está sempre lendo, acompanhando tudo que acontece, e eu vejo que o tema que a gente vai tratar hoje, sempre falou da depressão, né, que era a doença do século, mas hoje está sendo considerada a ansiedade como a doença do século. Então, vamos começar perguntando o que é, né, a ansiedade, como controlar, principais sintomas, que a gente percebe principalmente, Arthur, a gente percebeu que no tempo da pandemia que nós vivemos, isso se tornou mais comum e pós-pandemia também, a gente percebendo isso tem acontecido muito, não é mesmo? Exatamente, Giacomo. A questão da ansiedade é um distúrbio que vem aí trazendo uma série de fatores debilitando as pessoas de uma forma, lógico, mental, mas também física, muito acentuado na pandemia e pós, né? Acredito que por conta aí do ritmo de vida que nós estamos levando nos últimos tempos, Também, né? procurando sempre satisfazer as pessoas através de redes sociais, imagens, a gente tem uma pressa muito grande para poder ser bem sucedido, para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga conquistar tudo aquilo que muitas vezes se leva aí uma vida toda para conquistar. E por conta dessa pressa que a gente vê, talvez na rede social, um mundo completamente diferente de uma vida verdadeira, então isso acaba entrando na nossa mente e trazendo preocupações excessivas. Então a gente acaba buscando de uma forma com muita pressa, realizar talvez fatores profissionais, familiares, relacionamento, e isso acaba trazendo uma preocupação excessiva para nós. Então a nossa mente acaba trabalhando de uma forma que tudo que a gente faz no nosso dia a dia não é o suficiente. É verdade. E acaba trazendo o quê? Uma preocupação que não deveria acontecer naquele momento. Então a gente se preocupa muito com o futuro, deixando de aproveitar as conquistas diárias. O nosso presente agora, né? Exatamente. Acredito que esse é um dos pontos mais difíceis com relação à ansiedade, né? A pessoa fica pensando só daqui a pouco, amanhã, e esquece do hoje. E outro detalhe que a gente observa também, Arthur, que eu tenho observado muito, é que os jovens, né? Não tem idade essa questão da ansiedade. Às vezes o adolescente está passando por isso, às vezes crianças, então é um assunto realmente que preocupa. E se não tratar, a tendência é só piorar, né? Só piorar, exatamente. Hoje, não só pessoas acima de 50, 60, 30 anos, mas jovens também, eles têm sofrido muito com ansiedade. Falando um pouquinho do público, talvez a partir de 50 anos, eu tenho um exemplo claríssimo na minha vida. A minha mãe é uma pessoa que sofre realmente com muita ansiedade. Eu vejo coisas simples que para ela se torna algo muito grande, uma preocupação excessiva, desnecessária. Exemplo, eu vou visitá-la, chego lá na parte da manhã, ela está extremamente preocupada com o almoço. Já com o almoço. Com o almoço. Mas isso bem cedinho. Cedinho. O que eu vou fazer? Faço isso, faço aquilo. Então a gente ajuda ela, conversa, pronto, decidimos. Finalizou o almoço, almoçamos, ela já está preocupada com a janta. Então são coisas assim que pode ser... Parece simples, mas que na verdade... traz para o dia a dia. Então se a gente pegar um público jovem, talvez, né? Uma faixa etária de 10 a 20 anos, né, que está descobrindo o mundo, que está estudando, muitos começam a trabalhar nessa faixa etária entre 16 a 20 anos, então eles têm uma preocupação, eles têm assim um senso de urgência muito grande em realizar, em conquistar, em comprar e tudo mais, e ser bem sucedido, que acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então eles acabam desenvolvendo sentimentos na sua mente, e até mesmo isso acaba se refletindo no organismo, algo que não precisaria acontecer naquele momento. Sim. Então hoje as pessoas estão sofrendo com o quê? Com falta de paciência.
extremamente com falta de paciência, não só com o próximo, mas principalmente consigo mesmo. Então, é importantíssimo as pessoas separarem um tempo para fazer uma meditação. Eu não digo aquela meditação de se ajoelhar, dobrar o joelhinho lá e cruzar os dedos lá, mas sim de poder parar 5 ou 10 minutos, respirar fundo e botar os pensamentos em ordem, né? Eu tive, lá no passado, um patrão que me ensinou assim, uma das melhores lições que eu tive. Ele chegava de manhã cedo, né, na empresa, ele pegava, sentava na mesa dele, abaixava a cabeça, botava a mão na cabeça assim e começava a botar no papel tudo que ele tinha que executar naquele dia, né? Olha que interessante. Um que era, belo exercício para ser feito. Do que era mais urgente para aquilo que não era urgente. Ele priorizava o que era mais urgente. E dentro de executar as tarefas, ele separava alguns minutos durante o dia, a execução dessas tarefas, justamente porque ele sabia que o pessoal da equipe tinha que tirar alguma dúvida, tinha que questionar ele por conta de uma outra questão, enfim. Então ele separava, e você ia falar com ele e falava, só um pouquinho. Então ele executava, dava o tempo certinho que ele separava, ele vinha, explicava, tirava dúvidas, resolvia e voltava a executar. Então, assim, o dia dele rendia muito. Quando era em torno de 2h30, 3 horas da tarde, ele já tinha executado o que era mais importante. Então, eu aprendi com ele o quê? Que a gente realmente tem essa ansiedade, essa pressa em executar, mas quando a gente coloca tudo no papel, de uma forma simples, respirando, a gente consegue controlar melhor o tempo, administrar melhor o tempo. Exatamente, de uma forma simples. Isso é fundamental, né? Com certeza, porque quando a gente não consegue administrar o tempo, automaticamente a gente não consegue se sentir feliz realizando as tarefas. É verdade. Satisfeito. Isso traz para nossa mente uma preocupação excessiva, um senso de urgência, uma agitação. Aí você chega à noite e não consegue dormir, fica preocupado no que você não fez, o que você vai ter que fazer no próximo dia. Então isso atrapalha muito. Não só a questão da mente, mas o relacionamento familiar também. Você estava falando, eu lembrei também de um professor que eu entrevistei algumas vezes. Ele é especialista, né, nessa questão neuro. E ele dizia, e isso marcou demais para mim. Ele falou que no dia a dia dele, todo dia, ele tira férias. Ele atende as pessoas, atende os seus pacientes, e ele coloca lá na porta, estou em férias. 15 minutos. Ele tira todo dia 15 minutos de férias. E não adianta. Aquele tempo é para todo mundo. Os pacientes, os amigos, ele coloca na porta e lá no consultório dele, ele fica ali tranquilo, meditando, se acalmando no dia. Isso me fez pensar justamente nisso que você está falando, porque às vezes a correria é tão grande, e eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Porque hoje não tem quem não trabalhe, né? Demais. As pessoas, a maioria, não tem só um trabalho. Às vezes é jornada dupla, tripla, dona de casa, enfim, né? Trabalha fora, em casa, filho e tudo mais. Então você precisa, em algum momento do dia, ter um tempo para você. Eu acredito que isso é fundamental, né? Para controlar a ansiedade, administrar o tempo. Então aquele momento tem que ser seu, né? Inclusive tem empresas que já têm feito isso, né? No próprio trabalho tem um local específico lá para o funcionário tirar a sua siesta do almoço e tudo mais. Isso é fundamental para dar aquela acalmada nos ânimos. Exatamente. Hoje as empresas estão usando um termo para esse local como uma sala de descompressão. Descompressão, olha que interessante. Então a pessoa almoçou ou durante a tarde, um período que seja mais adequado, no intervalo, ela vai para essa sala, ela consegue respirar, é uma sala tranquila, confortável, que não tem o pessoal conversando, então ela consegue botar o pensamento em ordem. Né? Então a gente vê que até mesmo para um profissional, ele ser bem sucedido, ele precisa realmente botar o pensamento em ordem. Isso. Então a gente tem que resolver muitas tarefas durante o dia. Calma, né? Exatamente. É filho na escola, é filho doente, é arrumar a casa, é o trabalho, é o trânsito que estressa muito. Né? Ainda mais hoje, que tem um dia chuvoso aqui em Curitiba, a gente pega um trânsito, o trânsito não anda e você já fica ansioso, vamos me atrasar. Brota carro de tudo que é lado do dia que está chovendo. Exatamente. E tudo isso vai corroborando para a questão da gente ficar acelerado. Isso não só na mente, mas ele transforma isso também para o nosso corpo. Então é importantíssimo a gente reservar, assim como esse é o psicólogo, professor, reservar um tempinho para a gente poder respirar, botar o pensamento em ordem. E são nesses momentos que a gente consegue muitas vezes achar as soluções para os problemas que a gente tem que lidar o dia a dia. É verdade, verdade. Para finalizar, estamos chegando já ao final da nossa conversa aqui, o tempo passa rápido demais, mas existe uma diferença entre ansiedade e medo? Uma acaba causando a outra, né? Medo é um sentimento natural que todos nós temos e é interessante nós termos sim medo, né? Para justamente a gente ter uma ciência do que a gente pode, que não pode, o que deve, que não deve fazer. Mas o medo em excesso,
ele automaticamente pode se transformar num taquicardia e transformar sentimentos em dores físicas. O medo em si, ele nos ajuda a nos proteger. Porém, quando a gente tem um excesso de ansiedade, a gente começa a ter medo de todas as coisas. Medo no trabalho, medo do próximo, medo no relacionamento, medo dos filhos, medo de ir até uma panificadora, comprar um pão e voltar para casa. Então, tudo isso que ainda não está ligado, né? Não é a mesma coisa, mas a ansiedade em excesso, ela aumenta o nosso percentual de sentir medo. E automaticamente isso não é bom. Tudo bem, olha quanto assunto interessante, saúde mental. Não vai dar tempo de a gente falar tudo nesse tempo que a gente tem aqui hoje, mas para a semana que vem surgiu da gente continuar conversando, porque trazendo outras dicas e tudo mais, né? E agora, uma coisa você falou já no início da nossa conversa, que é importante a prevenção. Então, é importante que a gente realmente cuide, né? Porque às vezes a gente pensa em cuidar de todo mundo, dos outros, e às vezes esquece de si mesmo. Então, esse é o recado principal nesse mês de novembro, que a gente tem conversado muito, Novembro Azul, para os homens e tudo mais. E a MedSenior é uma grande parceira para isso, né? Para prevenção, para cuidar da saúde. Isso é muito importante. Exatamente, Giacomo. Então, a MedSenior vem quebrando os paradigmas em planos de saúde em todas as praças que se encontram a nível Brasil. É uma operadora que atende exclusivamente o público a partir de 49 anos. Um plano 100% sem coparticipação, com redução promocional das carências. Em especial, agora no mês de novembro, nós estamos com uma mega promoção, onde o beneficiário migra ou contrata o plano da MedSenior e paga apenas 40% na primeira mensalidade. Ou seja, ele tem um desconto de 60% nessa primeira mensalidade. Então é um baita de um desconto, né? E como é que você faz para ter mais informações sobre a MedSenior? Um plano de saúde completo, sem coparticipação. Ligando agora no número 4000-1717, você vai falar com os especialistas sobre o plano MedSenior, tirar todas as suas dúvidas, auxiliar você na migração ou na contratação dessa excelente oportunidade no mês de novembro, para que você se mantenha saudável, para que você tenha uma saúde feliz, para o bem envelhecer. É esse o investimento e o foco da MedSenior. Vamos repetir o telefone, porque o desconto tá bom demais. Vamos lá, é o número 4000-1717. 4000-1717, você vai cuidar da sua saúde com a MedSenior. Antes de encerrar a conversa, você gostou do café da manhã que foi preparado para você hoje, que a equipe preparou, não? Olha, eu tô ficando até mal acostumado já, Giacomo. Foi maravilhoso o café, um pãozinho de queijo, uma bolachinha, justamente pra gente começar bem a terça-feira. Vai começar bem, tratar bem os nossos convidados que vêm aqui participar comigo. Arturo, muito obrigado pela tua presença aqui. Semana que vem tem mais conversa, a gente continua o nosso papo aqui falando de saúde, que é tão importante. Leve nosso abraço a toda a equipe lá da MedSenior. Pode deixar. Um ótimo dia a todos. Grande abraço, Giacomo, e os ouvintes da Rádio Evangelizar. Excelente dia. Valeu. Telefone para ligar agora? 4000-1717. Liga lá, 4000-1717. Esse foi o nosso quadro Ideias desta terça-feira. Apoio cultural da MedSenior.